Quem aqui conhece algum medroso? E não é testemunho, não mesmo. Conhece gente medrosa? Porque há algumas pessoas que têm medo de absolutamente tudo. Tudo. Desde escuro até, sei lá, qualquer outra coisa, não importa. Mas você também deve conhecer pessoas corajosas. Há algumas pessoas que têm a capacidade de ter uma resistência enorme diante das adversidades. Você deve conhecer alguém que consegue enfrentar tudo. Pessoas para quem você olha e diz assim, não é possível que essa pessoa, passando pelo que ela está passando, suporta isso. Mas também você conhece, como você já disse, pessoas que você diz, poxa, esse daí não aguenta nada. Sei lá, quando eu falo de resistência, eu logo me lembro de casamento. Casamento é um pouco disso. Porque, veja, como é que se chama uma pessoa que aguenta dor e é resistente demais no casamento? Ela se chama esposa. E como é que se chama alguém extremamente sensível a dores, angústias e provações? Marido. Tanto é que, se você notar, você pode às vezes ter uma mulher que trabalha com você e às vezes você olha assim, ela está com uma cara do tipo, não está muito boa a cara dela naquele dia, e você olha para ela e fala assim, está acontecendo alguma coisa? Ela fala, eu estou com cólica renal. E quem aqui já passou por cólica renal sabe que é uma dor parecida com colocar uma dinamite dentro de você e explodir. É mais ou menos isso que é a cólica renal. Aí a pessoa fala, eu estou com cólica renal. Não, você tem que tratar? Eu estou tratando. Mas como é que tá? São 25 pedras. 25 pedras e uma de 3 centímetros. Mas você veio trabalhar? Eu tomei uma dipirona, 250 mg e vim. Isso é uma mulher. Aí você está voltando para casa naquele dia, você vê um amigo seu entrando de maca numa ambulância. O pessoal ali, já começando uma massagem cardíaca, você vai correndo porque é um amigo seu, e aí você chega e pergunta para o médico o que foi. 37,5 de febre. Irmãs, estou dizendo alguma mentira? Não é assim que funciona. E por que eu sei isso? Eu tenho lido sobre isso. Eu aconselho casais, eu sei que é assim. E, irmãos, Deus nos fez bom vivant. Não nos fez pessoas para suportar a dor. Enfim, pessoas vão às vezes se tornando corajosas ou medrosas também, de acordo com aquilo que elas vão enfrentando na vida. Você já deve também conhecer alguém que era muito medroso, mas a vida bateu tanto nessa pessoa, que ela foi obrigada a ter doses de coragem que você hoje admira. Pessoas que foram mudando. Gente que você olha e diz, a mudança que essa pessoa sofreu, sei lá, nos últimos 10 anos, é absurda. Uma pessoa que você olhava e dizia, não dou nada para essa pessoa. Essa pessoa não vai virar um nada. E de repente se tornou um grande homem, uma grande mulher, com uma resiliência absurda diante das dificuldades. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o texto de hoje, que é a continuação do texto da semana passada, nos coloca diante de uma situação em que a gente olha para o cara do texto e vai se perguntando, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse homem? Vamos lembrar que o texto da semana passada era o texto de Atos 2, da descida do Espírito em Pentecostes. E o texto termina dizendo assim, que algumas pessoas olhando para as manifestações de línguas que estavam acontecendo, ou de ouvidos, tanto faz, se perguntavam, o que é isso que está acontecendo? Outras, no entanto, diziam, esses caras aí estão bêbados. E então vai acontecer agora a resposta dos discípulos de Jesus sobre aquilo que está acontecendo. E aí o texto de Atos, a partir do versículo 14, diz assim, então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã.
Agora você entendeu o vídeo do Daciolo. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, e a gente vai parar aqui, daqui a pouco a gente continua. Então, Pedro levantou-se. Eu quando olho para a Bíblia, e eu tenho dito isso algumas vezes aqui, há algumas pessoas na Bíblia que eu não gosto de me comparar, porque eu acho que a comparação não nos favorece. Por exemplo, eu acho difícil comparar a nossa vida com Paulo, porque Paulo era um cara acima da média. Alguém extremamente estudado, poliglota, tinha cidadania romana, conseguia dialogar nas mais diversas culturas, plantou um monte de igreja, fez 3 viagens missionárias, pelo menos, que marcaram a caminhada da igreja, escreveu a maior parte do que nós conhecemos como Novo Testamento, sistematizou muito daquilo que hoje nós cremos como doutrina cristã. Então, eu olho para a Bíblia e eu penso, a gente se comparar com Paulo, vai dar desânimo na gente, porque é complicado. A não ser, quem aqui teria, por exemplo, a capacidade, vamos ser sinceros, de escrever uma carta aos Romanos com a profundidade que Paulo escreveu? Não dá. A gente, mesmo lendo a carta várias vezes, não consegue alcançar a profundidade que ele fez escrevendo a coisa toda. Um homem que nas viagens missionárias sofria uma pá de coisa, mas dizia assim, a morte é lucro também. Se morrer, morreu, e vida que segue. Num determinado momento ele passa por um naufrágio, vai para uma ilha, ele escapa do naufrágio, quando ele chega na ilha, uma cobra extremamente venenosa o pica. E o pessoal diz, agora morre. E o que aconteceu? Não morreu. E eu vou dar uma dica para você. Se uma cobra extremamente venenosa picar você numa ilha em que você não tem cuidados médicos emergenciais, você vai morrer. Mas Paulo não morreu. No entanto, nós estamos diante de um cara que esse aqui dá para comparar. Porque Pedro é uma desgraça. Eu gosto de Pedro porque eu olho para Pedro e falo, é assim eu consigo ser. Se é assim, então é nós. Eu olho para Pedro e penso assim, olha, que é bem capaz então, talvez até, olha, sonhando alto aqui, hein, sonhando alto. É só um momento irônico para o pessoal não ficar falando que a gente está sendo orgulhoso aqui depois. Beijo para todo mundo. Eu olho e falo, olha, se Jesus chegou para um cara do naipe de Pedro e falou, eu vou fazer de você pescador de homens, eu penso, olha o risco, se eu tivesse dado do lado, ele falava assim, Marquito, vem também. Você chamou Pedro? Ou então, se eu tivesse do lado de Pedro, e Jesus chamasse Pedro e não falasse nada comigo, eu ia de enxerido. E se Jesus perguntasse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou aqui. Aí, quem deu ordem? Eu falei, chamou Pedro, se chamou Pedro, liberou geral. Veio Pedro, vem qualquer um. O que é isso? Chamava a galera, chamava todo mundo. Pedro é um cara que tem características fantásticas. A história de Pedro na Bíblia é absurda. A primeira história, a história mais conhecida de Pedro, óbvio, é a negação. Pedro negou Jesus. Alguns dias, não muitos dias antes desse texto que a gente está lendo, a Bíblia diz que Pedro estava, enquanto Jesus era condenado pelas autoridades, num processo fajuto. Enquanto Jesus era condenado, era torturado, Pedro estava dizendo, eu não conheço esse homem. E a Bíblia diz que, inclusive, ele dizia isso com veemência, quase que usando palavras de baixo calão para dizer que não conhecia Jesus. E eu olho e falo, isso aí eu faria também. Isso aí eu tenho condições de fazer. Pedro negou Jesus. Pedro também era um cara que uma hora Jesus estava lá conversando e ele pergunta assim para os seus discípulos, o que o pessoal anda dizendo a meu respeito aí? O que vocês estão ouvindo aí? Que a boca maldita? Que lá na Praça José Bonifácio o pessoal tá comentando aí? Vocês que estão indo lá nos lugarzinhos aí, lá na BO, o que o pessoal comenta? O pessoal está falando que o senhor é meio que o tipo de uma reencarnação de Elias aí. Ou então Moisés, ou então qualquer um dos profetas. É isso aí que o pessoal está dizendo? A pessoa está dizendo isso daí, tá na boca pequena aí. E vocês? O que vocês dizem? Quem vocês falam que eu sou? Aí Pedro, esse mesmo Pedro, diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração para nós é simples, mas ninguém até aquele momento, em toda a história, tinha dito isso. Até mesmo Jesus não tinha plenamente revelado isso de uma maneira tão clara.
Quando Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é como se Pedro estivesse dizendo, o Senhor é o Messias que nós estávamos esperando. O Senhor é o cumprimento da promessa. Tanto é que Jesus olha para ele e diz assim, foi Deus que revelou isso para você, foi Deus que acabou de falar agora. Aí Pedro fala, falou. Porque Deus fala mesmo aqui através de mim, eu estou na unção. Já fez uma piruleta, reteté e ficou na unção. Aí Jesus diz, então deixa eu explicar uma coisa importante. O Messias, é necessário que o Messias seja entregue às autoridades, padeça, morra. Aí o mesmo Pedro, questão de 30 segundos aí, ó, diz assim, a gente não vai permitir que isso aconteça. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. 30 segundos depois, o cara que estava ouvindo, foi Deus que falou através de você. Ele ouve de Jesus, arreda Satanás. E eu olho e falo, eu conseguia fazer isso também. Mas se é para fazer isso, eu também faço. Eu tomava o lugar de Pedro, se é para ouvir isso, qualquer um de nós aqui tinha capacidade. A gente já falou aqui várias vezes da capacidade de Pedro de andar sobre as águas. Qualquer pessoa com um mínimo de sanidade, com um mínimo de decência, já tentou andar sobre as águas. Se você é uma pessoa normal, que teve infância, você já tentou andar sobre as águas. Você olhava aquela piscina, você falava, agora eu vou. Tomava aquela distância. Meu recorde. Joelho machucado, tropeçando antes. Porque gordo, correndo, o que dizer? Ele não chega até lá, ele não consegue chegar. Ele chega arrastando. A Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos, atravessa aí o lago aí, eu encontro vocês. O que eles pensaram? Encontro lá do outro lado. Vão lá, faz as coisas que tem que fazer, vai preparando a janta, daqui a pouco eu chego. Aí Jesus terminou de fazer o que tem que fazer, falou, eu tenho que encontrar eles. Aí, mas Jesus é Jesus, né, gente? Jesus pode fazer umas coisas que a gente não tem condição de fazer. O que Jesus faz? Ele pega um barco, arruma o barco e vai remar. Ele fala assim, não vou fazer isso. Eu vou andando. Mas aí ele vai andando igual nós vamos andando, dando volta. Eu falo, não, vou andar sobre as águas. E sai. Aí a Bíblia diz que os discípulos lá, aqueles bandos de homens, estavam lá no meio, num barco. Aí eles viram um vulto. E olha o naipe da galera que Jesus escolheu. Quando eles viram um vulto, o que eles pensaram? Que era um fantasma. Ah, mas é tudo que um bando de homem pensa mesmo no meio do mar. Imagine você pescando no Mato Grosso. Sei lá, qual a cidade do Mato Grosso aí que é boa para pescar? O pessoal aí que... O pessoal... Oi? Miranda? O que é isso? Não, Sula Miranda é outra coisa. Nós estamos falando da pescaria. Não é o que toca lá na pescaria. Roberta Miranda, Sula Miranda, a família Miranda. O Eurico Miranda e todo mundo. Imagina, sei lá, no meio do rio, no Mato Grosso, um bando de homem lá pescando, aí aparece um vulto. Fantasma! Fantasma! Alguém pula na água já. O que é isso? O que estava faltando naquele barco? Uma mulher. Porque se tivesse uma mulher, o bando de homem começou a gritar fantasma, falar, cala a boca todo mundo, senta aí. Acabou, parou. Senta aí. O que é isso? Que vergonha. Pedro, cala a boca e senta. Vou contar pra sua mãe que chega em casa, hein, moleque. Aí não tinha, tava tudo... Aí Jesus falou, ô pessoal, vergonha, hein? O que é isso aí? O que tá acontecendo? Sou eu. Aí os caras perguntam, eu quem? Mas como eu quem? Bendito de Jeová. Como eu quem? Quem é que podia estar andando sobre as águas? Aí Jesus fala, sou eu, gente, meu, Jesus. Aí Pedro, que só podia ser Pedro, fala, então se é, eu vou aí. Eu vou. Porque Pedro entendeu a característica do discípulo. O discípulo copia o que o mestre faz. Se o mestre anda sobre as águas, o discípulo vai andar também. Ele está falando, então vamos fazer isso aí. Jesus fala, vem. E aí ele faz algo que eu não faria. Ele vai. Porque eu ia sair do barco, não sou tonto. Mas ele foi. Mas aí, Pedro, ele faz o que é mais difícil. Porque eu garanto para você, isso eu garanto. Eu quero deixar registrado isso. Se eu estivesse andando sobre as águas em direção a Jesus, eu não afundava nunca. Nisso eu tirava nota melhor que Pedro. Porque, gente, você está andando sobre as águas. Aí a Bíblia diz que Pedro ficou com medinho das ondas e do vento e afundou. Visualiza.
Você está andando sobre as águas. Visualiza você. Se pensa na cena. Vamos fazer escola Valmor Chagas aqui. Visualiza. É Valmor Chagas? Que não sei se é. É? Não sei. Você está andando sobre as águas. Bate um vento. Se for um vento muito forte, no máximo acontece o quê? O que acontece no máximo? Se você está andando sobre as águas, você cai sobre as águas. No máximo um joelho ralado. E como... Não é? Porque pensa, o que vai acontecer? Eu caio sobre as águas, levanto e vida que segue. Não tem nem que bater o pó. Vocês entenderam? Que não tem que bater o pó. Por a água, né? Vem uma onda. O que você faz se vê uma onda? Você não pula. Corre. E fica brincando, porque não tem nem o que fazer. O que a onda pode fazer? Não pode fazer nada. Você está sobre ela. Você sobe na onda, dá tchauzinho para todo mundo. Ô, desgraça, afunda. Esse é Pedro. Eu olho e falo, esse cara sou eu. Quem é que o cantor é o Roberto Carlos, né? Até perguntei de manhã aí. O rei. Não, esse cara sou eu, né? Do Matheus, que é o nosso assessor para assuntos de música do rei. Um conhecedor aí do gingado do rei. Pedro é um cara complicado. Mas ele se levantou nesse lugar com ousadia. A pergunta que eu faço olhando para esse texto é: o que é que aconteceu com esse homem de lá para cá? E a resposta está no próprio texto. O que esses homens tinham acabado de receber? A presença do Espírito Santo na vida deles. E isso muda a vida e a coragem de qualquer ser humano. Mas veja uma outra coisa que o texto vai dizendo. Ele diz assim, pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí então ele vai dizer algo, ele vai citar um texto que está em Joel 2, o profeta Joel 2, de 28 a 32, que diz assim: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é interessante é que enquanto a coisa está acontecendo, o Espírito descendo como línguas de fogo sobre o pessoal, Pedro está tão impregnado do pensamento a respeito da palavra de Deus, que em poucos minutos ele conseguiu ler o acontecimento a partir de uma perspectiva bíblica. Ele consegue entender que aquilo que está acontecendo tem a ver com o que a Bíblia diz a respeito do que estava acontecendo. Ele está tão impregnado no coração e na mente da palavra de Deus, que ele não precisa voltar para casa, estudar o acontecimento e entender, depois de muitos dias, que aquilo tem a ver com o que a Bíblia diz. Ele não precisa disso. Porque a Bíblia está tão presente no coração daquele homem, que imediatamente ele diz, não. Ninguém está bêbado aqui, são 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a palavra de Deus, tem referência nas Escrituras. E ele cita as Escrituras. É interessante o quanto homens cheios da palavra são cheios do Espírito Santo. Você não vai encontrar nenhum homem e nenhuma mulher na história cheio do Espírito Santo que não seja cheio da palavra de Deus. E às vezes nós temos uma grande dificuldade de compreender como é que nós podemos ser cheios do Espírito, sabendo que a resposta pode estar no simples fato de que nós não conseguimos olhar para a palavra de Deus e encontrar nela relevância para absolutamente nada do que está acontecendo. O quanto nós, como cristãos, conseguimos olhar para a sociedade em que nós vivemos, para a cultura em que estamos inseridos e dar respostas bíblicas para tudo o que acontece. Pedro consegue fazer isso. Ele diz, gente, o seguinte, o que está acontecendo aqui não tem um fim em si mesmo. O que está acontecendo aqui foi predito, foi profetizado na palavra de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo sabem que o movimento por si só não diz nada
se não for referendado pela palavra de Deus. Para nós cristãos, não é o que funciona que importa, é o que a palavra de Deus diz, mesmo quando não funciona. E aí ele continua. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro faz um resumo do Evangelho, dizendo o que é que Deus estava fazendo na cruz através de Jesus, nos salvando, fala da ressurreição, mostrando que Deus aceita aquele sacrifício e tira a penalidade da morte da história. Mas algo importante está acontecendo aqui. Pouco tempo antes, esse mesmo Pedro estava titubeando diante de alguns homens durante o julgamento de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que se enquanto Jesus estava lá sendo julgado para ser condenado, se ele se assumisse como seguidor de Jesus, como um discípulo de Jesus, o que podia acontecer? Podiam colocar ele junto com Jesus para ser torturado e morto, dizendo, então você segue aí o tal de Jesus? Então vai morrer com ele também. E Pedro, covarde e medroso, negou Jesus. Agora, ele está diante de uma grande multidão. E ele está diante de uma multidão que sabe o que está acontecendo. Ele está dizendo aqui no texto, vocês viram o que Jesus fez. Eu quero dizer aqui para vocês, ele dizendo, vocês aqui viram o que Jesus fez. Vocês sabem que Deus aprovou Jesus e os sinais e maravilhas comprovam que Jesus era quem ele dizia ser. Muitos aqui, viram Jesus ressuscitar Lázaro. Muitos aqui viram Jesus dar vista aos cegos. Muitos aqui viram Jesus fazer coxo andar. Muitos aqui viram. Mas sabe o que vocês fizeram? E ali você precisa lembrar que estamos no Pentecostes, que é uma celebração da religião judaica muito importante. Líderes religiosos estavam ali. As mesmas pessoas que condenaram Jesus estavam ali. E ele diz, e vocês mataram com a ajuda de homens perversos o Filho de Deus pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro está fazendo uma declaração extremamente perigosa, porque ele está dizendo, sabe o que aconteceu? Esse Jesus que vocês crucificaram, era sim o Messias, é o próprio Deus entre nós. Você não pode se esquecer que um judeu fazer essa declaração o colocava em qual setor da doutrina? No setor de heresia. Porque um judeu dizer que um homem era Deus, estava cometendo o pecado de blasfêmia e heresia. E qual era a penalidade para quem cometesse esse tipo de delito? A morte. Só que agora nós temos o mesmo Pedro, nem aí. E você tem mais. Tem todos os outros discípulos ali, os mesmos que tinham fugido com medo quando Jesus estava sendo crucificado. E eles estão ali, ouvindo a pregação e não levantando objeção alguma, sabendo que todos eles podiam ser imediatamente levados ao interrogatório e à morte. A presença do Espírito Santo na vida desses homens mudou esses homens de uma tal forma que agora eles não têm mais medo do que pode vir a acontecer. Isso é um negócio absurdo. Talvez nós não tenhamos compreensão da loucura do Evangelho, porque nos falta a loucura daqueles que são cheios do Espírito Santo. E gente cheia do Espírito Santo faz umas coisas que ninguém consegue imaginar. Eu disse de manhã que eu tenho tido o privilégio, nessas andanças por muitos lugares, de encontrar gente que Deus tem chamado para fazer missão em alguns lugares absurdos. Eu sou presbiteriano. E como bom presbiteriano, eu tenho todas as ressalvas a qualquer coisa mística.
Eu sou presbiteriano, eu sou treinado quase que teologicamente para ser um Tomé. Eu sou treinado a ver milagre e falar, não é milagre. Quem aqui é presbiteriano como eu de nascença sabe o que eu estou dizendo. E já vem lá os presbiterianos mandar abraço para a gente. Beijo para todo mundo. Eu me lembro de uma vez estar pregando num encontro com a moçada. E eu termino de pregar sobre missão, dizendo que Deus pode chamar você, Deus pode usar você. Disponha-se nas mãos de Deus. E eu lembro que no final daquele culto, uma menina. A gente vai chegando na idade, a gente começa a olhar para algumas pessoas, tendo nossos filhos como referencial. Mas uma menina, 15 anos, miúda. Você olha e fala, meu Deus, essa menina tem o tamanho da minha filha. Ela chega e diz assim, pastor, eu queria agradecer porque eu estava ouvindo você pregar e eu há muito tempo estava guardando o chamado no meu coração e Deus me chamou. Deus confirmou o chamado no meu coração. Eu vou ser missionária, onde Deus me chamou. Uma menina, uma criança. Aí eu pergunto para ela, falo assim, tá, e para onde é que você vai? Ela fala, eu tenho chamado para o mundo oriental, países árabes. E eu fiquei com uma vontade de dizer, menina, você não entendeu nada que eu preguei. Não era isso que eu estava dizendo. Vontade de abraçar aquela menina e dizer, não vá. Não vá. Porque, como eu disse, eu não sou místico, mas aquela foi uma das vezes em que eu senti claramente Deus falando para o meu coração, você nunca mais vai ver essa menina. E no contexto em que ela dizia o seu chamado, eu sei o que isso significa. E ela estava feliz, porque ia. E eu que tinha pregado, estava completamente angustiado porque ela ia. Ela louvando a Deus porque ia, e eu orando para Deus. Deus, não envia ela não. É uma menina. Na mão de gente como do Estado Islâmico, essa menina é trucidada. Não deixa. Eu não sei quantos têm a oportunidade de ver aqueles vídeos de cristãos que são condenados à morte nos países onde o evangelho é proibido. Eu, quando recebo esses vídeos, eu faço questão de assisti-los até o fim. E se você não viu, eles funcionam mais ou menos assim. Um dos mais emblemáticos para mim. Há dois emblemáticos. O primeiro, eles colocam um grupo de homens enfileirados numa praia. Eles vão andando pela praia e eles têm explosivos amarrados no pescoço. Uma fila. E a filmagem é quase que uma filmagem profissional. Com zoom, detalhes, slow motion. A face de cada um é mostrada. E você nota que muitos deles estão balbuciando orações. Alguns estão cantando. E a filmagem continua. E os assassinos detonam os explosivos. E aí você vê imagens de cabeças de irmãos nossos rolando na areia. E eles então dão zoom naquelas cabeças rolando. Porque sabe uma das outras coisas que acontecem? Muitos daqueles homens pegam aqueles vídeos e mandam para os parentes daqueles que foram mortos. Para as mães assistirem. Para os filhos verem. Para a esposa. De uma forma de dizer, não venham para cá. Porque se vocês vierem para cá, vocês vão acabar assim. Num outro vídeo, eles colocam cerca de 30 homens num galpão. Sabe aquelas coisas que as pessoas penduram carne nos frigoríficos? Eles penduravam aqueles homens de cabeça para baixo, pelos pés. E quando o sangue já tinha descido o suficiente para a cabeça, eles iam sendo imolados, um a um. E sangrando até a morte. Estrebuchando até a morte. Havia um ralo embaixo e eles mostravam o ralo escoando sangue de nossos irmãos. A coisa louca, a coisa mais louca, é que esse pessoal estava lá, sabendo do risco de estar lá. E muitos, quando receberam o chamado para estar lá, louvaram a Deus por isso.
Isso é uma coisa completamente insana. Só a gente cheia do Espírito Santo consegue ficar alegre de saber que Deus está mandando para um lugar em que você tem uma enorme chance de morrer. E eu me lembro daquela menina. Porque eu quero dizer, eu quero confessar para a igreja que eu sou pastor. Sou pastor dessa igreja há 11 anos. Há muitas pessoas nessa igreja que me conhecem muito bem. Conhecem meus pecados, minhas falhas, conhecem algumas coisas boas que eu consigo fazer, conhecem minha família, conhecem minhas filhas. Eu me lembro daquela menina com uma angústia no coração, porque eu tenho 2 filhas. E é muito difícil para mim dizer o que eu vou dizer agora. Eu tenho 2 filhas. Eu sei que as minhas filhas não são minhas, são do Senhor. Mas o Senhor sabe que se um dia o Senhor quiser mandar minhas filhas para um campo missionário, para morrer, Deus sabe o quanto eu oro para Ele me matar antes. Deus sabe o quanto eu falo para Ele, Deus, eu sei como isso funciona, Deus, eu sei, mas não faz isso. Não faz isso com as minhas filhas. Ou se o Senhor quiser fazer isso com as minhas filhas, o Senhor pode fazer isso, mas não deixa eu ver isso. Não deixa a gente sofrer isso. Não deixa. Mesmo que eu seja pastor, não deixa que eu passe por um momento na minha vida que eu saiba que mesmo porque eu amo o Senhor, eu vou dar o último abraço à minha filha. Não deixa. O Senhor sabe que eu não tenho condições de suportar isso. Eu não consigo aguentar isso. E aí, a gente está diante de um texto em que homens estão se colocando num perigo absurdo, quase que pedindo para morrer, e eles estão felizes, porque eles podem morrer. Esses caras são insanos. Esse povo de Deus é insano. Como a presença do Espírito em nossa vida faz com que a gente cometa algumas atrocidades que a gente não consegue imaginar sem a presença do Espírito. Como simplesmente obedecer a Deus numa situação tão limite assim. Eu quase que consigo ouvir enquanto Pedro coloca a vida de todo mundo em risco, o pessoal lá do lado que podia morrer porque ele está pregando isso, dizendo, continua pregando, Pedro. Prega mesmo. Fala para esses caras o que eles fizeram com o nosso mestre. E se a gente morrer, não tem problema. Porque se a gente morrer, a gente vai encontrar o mestre de novo. Aí Pedro olha para um outro texto do Salmo 16 e diz assim, a respeito dele, disse Davi, um texto escrito muito, muito antes de Jesus. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, eu não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu, foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, Davi, muito antes, muito tempo atrás, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. E muitos, e ele podia dizer isso, muitos aqui sabem disso porque viram isso. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Ele está exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Pedro faz uma exegese do texto, mostrando que Davi não falava dele mesmo nesse salmo, mas do Cristo que haveria de vir. Pedro compreendeu que Cristo era revelado e é revelado em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. E que o cerne da fé está em viver para Cristo
E isso basta. Pedro conseguiu, enfim, através da presença do Espírito e de ser cheio do Espírito, que a morte é mesmo, a morte é lucro. Aí o texto termina dizendo: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que a gente faz então? Eles tocam a bola para Pedro fazer o gol. Tá, e o que a gente faz? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Duas coisas interessantes que Pedro faz. Ele diz: arrependam-se. E arrependimento tem a ver com o coração. É aqui dentro. Você pode dizer se é arrependido ou não. Ninguém tem condição de dizer isso. Mas Pedro não diz apenas arrependam-se. Pedro diz o quê? Arrependam-se e sejam batizados. O que é o batismo? Batismo é uma confissão pública daquilo que aconteceu no coração. Pedro está dizendo: gente, é o seguinte, se vocês realmente estão arrependidos, vocês não vão ter medo de demonstrar a fé que vocês têm. Então assumam um compromisso público com o cristianismo. Porque Pedro sabia muito bem que essa conversa de dizer: eu sou cristão no meu coração, mas eu não gosto de demonstrar muito, porque eu não preciso ficar demonstrando o que sou. Pedro iria dizer: mentira, balela. Quem passa pelo arrependimento e conhece o que Cristo fez, o que Cristo é e o que Cristo produz e recebe o Espírito Santo, não consegue ficar calado diante dos desafios públicos da fé. Não consegue, é impossível. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. É engraçado que Pedro pregou isso há quase 2000 anos, mas ele poderia pregar isso exatamente agora para nós que estamos vivendo, no mundo que estamos vivendo. Salvem-se dessa geração corrompida. Não sigam o fluxo. O fluxo vai matar vocês. Às vezes, a gente se joga na correnteza e pensa: a correnteza, deixa que a correnteza me leve, eu não estou nem aí. Mas a correnteza do mundo é esgoto. E ninguém nada em esgoto e se deixa levar pela correnteza do esgoto com alegria no coração. Mas é isso que o pecado faz conosco. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu não vou entrar aqui na discussão de como é que Pedro batizou esse pessoal. Se era jogando água na cabeça, se era afundando. Eu só sei que, imagine como esse homem chegou cansado em casa. Porque batizar 3.000 pessoas deve dar um cansaço. Imagina, em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Nos primeiros 10 você vai. Imagine quando chega o milésimo. Amém, idem, ibidem. É aquilo, vai. Todo mundo. No contexto em que o texto é escrito, você precisa lembrar que mulheres e crianças não eram contados. Aí já fica o pessoal assim: a Bíblia é um livro machista. Deixa eu só explicar um contexto histórico simplesinho aqui, antes do pessoal, porque o pessoal adora vomitar que a Bíblia é o que não é. Nunca leu e fica falando que é. Nunca leu e fala: e se leu, não foi nem pesquisar contexto histórico. Como é que funciona? Para essa época do mundo em si, o que importava? Importava a guerra. Então, não interessava para ninguém saber quantos habitantes tinha Jerusalém. Não interessava essa questão.
Tipo, tem gente. Quantos? Quem está lá tem. Quem não está, não tem. É o que tem lá. Hoje que a gente fala assim, você mora em Piracicaba? Quantos habitantes tem? Isso para nós é tão importante que a gente até aumenta. Piracicaba tem aí, está entre 800 mil e 300 mil. Está entre 300 e 800 mil. O IBGE fala que é 350, arredondando. O IBGE fala que é 300, mas duvido. Eu mesmo sei que não contaram minha mãe. A sua mãe mora em Piracicaba? Não mora, mas podia ter contado. Aí a gente fala assim, o IBGE fala que tem 350 mil, mas pelo que eu vejo aqui, não tem. Quer dizer, o entendido de contabilidade humana. Ele olha e fala, para mim tem lá. E aí como é que a gente arredonda? Tem 500 mil. Porque, veja, 150 mil pessoas a mais ou a menos não vai fazer tanta diferença assim no final. Então tem 500 mil. Para nós isso faz diferença. Para o pessoal, o que interessava? Interessava assim, quantos homens capazes de ir para a guerra a gente tem? Era isso que interessava. Por quê? Porque eles viviam em constante batalha. E tinha um país do lado ali, que ele sabia assim, o país do lado ali, a gente ficou sabendo, tem 50 homens prontos para a guerra. A gente precisa saber quantos homens prontos para a guerra a gente tem, porque se o país falar que vai invadir nós, porque como é que funcionava? Eles mandavam um emissário, falando assim, olha, no dia 25 de outubro invadiremos Piracicaba. Por quê? Porque era uma ética de guerra. Aí, o cara de Piracicaba falava assim, quem que falou isso aí? Foi o exército lá de Charqueada. Falou que tem lá homens assim que podem, né, ir para o exército, 118. Aí o cara falava assim, quanto que tem aqui em Piracicaba, que a gente fez o censo? Aqui tem 100 mil, manda vir. Se era igual, o cara falava assim, e aí, como é que está a nossa reserva financeira? A gente aguenta uma guerra? Porque se tem 50 mil homens lá e 50 mil aqui, vai ser guerra longa. A gente aguenta? Reserva financeira está baixa. O espião nosso lá falou que a reserva financeira lá está como? Lá está bufando. Então, propõe paz. Diz que nos próximos 10 anos, 20% e 30% do que arrecadar aqui vai para lá. Ou então, se lá tem 50 mil, aqui tem 1.000, fala que tem rendição incondicional. Só pede para ele ter clemência da gente. E o pessoal que diz, porque não contava as mulheres, porque a Bíblia é um livro machista. Não contava homem se faltasse um mês para ele fazer idade para ir para a guerra. Também não contava. Se você era um homem que faltava um mês para completar a idade de ir para a guerra, então também não era contado. Por quê? Porque interessava quem podia ir para a guerra para saber que na hora que o cinto apertar, se você propõe paz, ou diz, pode vir porque a gente vai guerrear. Era essa a preocupação. O que faz então que a gente olhe para o texto, e segundo alguns estudiosos, se nós fôssemos contar homens que podem ir para a guerra, homens que não podem ir para a guerra, mulheres e crianças, alguns dizem que é possível que nesse dia tenham sido batizados até 7.000 pessoas. Notou a diferença entre eu não conheço esse homem e agora? O Espírito Santo, quando nos enche, nos dá coragem que a gente não sabe que tem. Porque não tem até que o Espírito Santo nos enche. O meu desejo é que nós sejamos plenos e cheios do Espírito Santo do Senhor e uma igreja corajosa para a glória de Jesus. Que não tenha medo de assumir todos os compromissos inerentes. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com a minha oração. Eu apenas sei que se der tudo errado, e matarem a gente fecha os olhos, abre os olhos e encontra Jesus. Se der tudo errado, a gente fica um tempo sem se ver. Mas algum de nós
vai estar lá comendo um banquete com Jesus. Então sabe qual é a história? Não tem como dar errado para nós. E isso nos dá coragem para erguer a cabeça e seguir a vida para a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela toca o nosso coração, dá coragem para a nossa vida e nos estimula a vivermos para a honra e glória de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça através do Espírito Santo, derramando força sobre nós, capacidade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.